Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre atender, o que significa atender, como atender as pessoas. Sei que você entrou no mandato agora no início e pode estar muito preocupado. Assista esse vídeo aí que você vai abrir um pouco a sua mente, destravar a sua mente para essa questão do atendimento. Eu sou Daniel Pérez, da Fala Conselheiro Consultoria. A gente trabalhou no Brasil muito em lugares que a gente foi, cidades que a gente foi, que a gente viajou. Aqui no estado, então, nem se fala sobre o significado real de atender, que é ouvir. Atender é ouvir. O Estatuto da Criança e Adolescente para vocês, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, para toda a sociedade, na língua portuguesa. Então a gente precisa saber o significado das palavras. Eventualmente, o significado das palavras no sentido denotativo, que é o sentido culto da lei, né, o sentido do dicionário. Nesse caso que eu quero trazer hoje é especificamente no sentido simples da palavra, que atender é ouvir as pessoas. Não tem como você se ater a uma situação de um caso que o conselho tutelar esteja atendendo se não souber ouvir. O conselheiro, até pelo nome, né, acha que ser conselheiro tutelar é dar conselhos para a pessoa. Eu posso ser conselheiro a partir dos 21 anos, que é uma idade já que aponta para uma pessoa que já tem algum discernimento sobre a vida de um modo geral. Eu tenho 60, eu tenho 45, eu tenho 41 hoje, né? Vou fazer 42. Então, assim, aí a pessoa tem que dar conselhos, tem que aconselhar a partir da minha experiência com meu filho, tem que aconselhar a partir da minha experiência, por exemplo, da igreja, do meu centro espírita, do meu conhecimento sobre o islamismo, e aí eu estou falando de religiões de um modo geral, de matriz afro, não importa, como professor, como pedagogo, como médico, como enfermeiro. Não! Quando você se torna conselheiro tutelar, você vai ter que aprender a ser conselheiro tutelar. Todos vocês têm que aprender a ser conselheiro tutelar. Nós estamos num recorrente aprendizado de como sermos conselheiro tutelar. Isso, ninguém quer, mas eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou desembargador e decidi ir lá para o conselho tutelar ganhar R$1.500. Não importa o que você foi, o que você é. Mas eu tenho 2 mandatos. Você tem 2 mandatos, nesses 2 mandatos você ainda não aprendeu a ser conselheiro tutelar. E uma das principais chaves para se atender a ser conselheiro tutelar é ouvir as pessoas. Porque quando a gente vai para o artigo 136, que é o principal de atribuições do conselho tutelar, nós vamos ver que a primeira palavra usada no primeiro inciso do artigo 136 é atender a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas do artigo 101, depois vem o segundo inciso, atender e aconselhar. Aí só no segundo vem a palavra aconselhar, atender e aconselhar a pais responsáveis, aplicando as medidas do 129. Então nós precisamos aprender a atender as pessoas ouvindo a história delas. Agora tem um grande lance aqui. A primeira história geralmente nos cativa, a primeira história geralmente nos leva, né? A primeira pessoa que chega contando a história, se for a mãe, vai nos levar no início. Se for o pai, vai nos levar. Talvez a primeira história sempre cativa mais. Isso da experiência de quase uma década de conselheiro tutelar e de mais de 12 anos de militância aí, de consultoria, de mentoria, a gente se deixa levar pela primeira história. A gente não pode deixar se levar pela primeira história. Por mais cativante, emocionante, por mais choro que haja, a primeira história nunca é a verdade completa do caso em si. Aliás, nós nunca saberemos toda a verdade do caso em si. Nem nós, nem o promotor, nem o juiz, nem o defensor público, nem ninguém. Porque só quem vai saber a verdade real vai ser o conjunto das verdades. A verdade do pai, a verdade da mãe, a verdade da criança. E essas verdades, elas estão separadas. Então, o exercício de ouvir cada um dos personagens envolvidos no caso que você está atendendo é importantíssimo. Então, quando a gente tem no artigo 136, inciso 1º, inciso 2º, a palavra atender no início, o principal significado da palavra atender no nosso dicionário é ouvir, dar ouvidos, se conter nas suas opiniões, meditar mais, falar muito menos. A gente fala muito e ouve pouco. Então é importante que você ouça mais detalhes. E aí eu quero deixar uma observação muito clara aqui, que, por exemplo, se você for atender
E aí, no caso, eu estou falando que o principal, estou afirmando que o principal significado de atender é ouvir. Se você for atender o caso de uma criança ou adolescente, seja acompanhado ou desacompanhado, seu pai é responsável, sobre, por exemplo, exploração sexual de criança e adolescente, que é um tema desse mês de maio, por exemplo, você ouvir não quer dizer você inquirir. Inquirir para ouvir o que ela vai dizer. Porque hoje nós temos uma lei específica para isso. Ok? Então, nessa lei específica da escuta, a lei da escuta, a lei do depoimento especial, da escuta especializada, tem todo um procedimento ali. Quando eu digo ouvir, é ouvir primeiro se a pessoa quiser falar. Quando se trata de criança e adolescente, se quiser falar. Né? A gente tem um princípio no artigo 100 que fala sobre a intervenção mínima. O mínimo de órgãos atender só aqueles mesmos que forem necessários. Então nós precisamos a cada dia mais de assistir vídeos como esse, como eu estou aqui com vocês, ensinando vocês o passo a passo de se tornar a cada dia conselheiros melhores do que vocês são. Dizendo muito amplamente assim, nós precisamos aprender a ser conselheiros tutelares. E se você quer uma dica assim de ouro, uma dica assim valiosíssima, que eu não tive no início, que eu tive, demorou um tempo para eu ter, aprenda a ouvir. Ouvir. Entrou na sala, ouça. Entrou na sala, bom dia, tudo bem? A gente vai ter um curso aí para isso muito importante, que você fique ligado aqui no nosso canal, fica ligado aí no nosso Instagram, @DanielPerezFala, aqui no Fala Conselheiro Consultoria aqui no YouTube, mas assim, bom dia, o acolhimento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. No curso que a gente vai lançar, no curso básico, a gente vai lançar e vai simular atendimento, você vai ver como que está acontecendo o atendimento ali na cara, de várias formas de violação de direito. Bom dia, boa tarde, pode sentar, aqui é um café, o conselho não tem, não estão cedendo nem café para o conselho, a gente dá uma água e tal, nada de emocionalismo também, vai abraçar a pessoa, não, tenta manter também a distância profissional, é um equilíbrio entre acolhimento, afetividade, mas não pessoalidade, porque um dos princípios, eu vou encerrar esse vídeo com isso, um dos princípios para a administração pública previsto no artigo 37, é a legalidade, que é cumprir a lei, legalidade e impessoalidade. Não é para pegar, abraçar a pessoa, se tornar amigo de todo mundo, não. Você está ali cumprindo um papel, uma função pública, e precisa aprender a fazer isso da melhor maneira possível. Da melhor maneira que é não se distanciar tanto, ouvir, acolher de maneira educada, de maneira gentil, mas também não inferir no princípio da impessoalidade. Então, atender a pessoas primeiramente a primeira dica que a gente vai lançar aqui de graça para todos vocês, que eu queria ter explicada dessa forma que eu estou explicando, como foi explicada para mim, ouvir, acolher, bom dia, boa tarde, pode sentar, ouça, nós recebemos isso, o pai, a mãe, o adulto, né, principalmente, como é que não é, atende separado, atende distante, isso aí é uma coisa que a gente vai abordar também no nosso curso básico, mas assim, é isso. Tá bom, gente? Eu acho que a gente já contribuiu aqui, deu um tempo legal para vocês entenderem essa coisa de como que eu aprendo. Estou 3 mandatos, mas levanta a mão no meio de uma capacitação e pergunta, mas o que é esse negócio de 136? Né? Ou seja, também não fiz meu mínimo papel, que é o estudar o Estatuto da Criança e Adolescente, pelo menos teoricamente, para quando a gente estiver aqui, por exemplo, abordando esse assunto aqui, teoricamente você conhece. Talvez você não conheça, entendi, tem um 136 que fala sobre isso, agora eu entendi como é que eu devo proceder ou não. Então, primeiro eu faço seu beabá em casa, que é estudar o Estatuto, ter ele como livrinho ali, como o Luciano Bettiati sempre indicou, como livro de cabeceira para você estudar. E depois disso você poder também aplicá-lo na sua função de conselheiro tutelar, em primeiro ano aí exercendo esse mandato, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, mas nós estamos sempre aprendendo. E eu gostaria muito de colaborar para vocês, para que vocês aprendessem mais a cada dia. Obrigado, gente. Valeu. Daniel Pérez aqui na voz. Inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe para mais colegas aí do seu colegiado, de outras cidades. Obrigado.